E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e hoje a gente vai falar de um livro muito pedido por vocês, meus seguidores, porque vocês adoram me ver lendo livros que são muito famosos, que venderam muito, que dividem muita opinião e tal, pra saber se eu vou macetar ou se, quem sabe, tipo Hipótese do Amor, eu vou gostar. E aí eu resolvi ler Clube do Livro dos Homens pra gente fazer esse vídeo aqui, conversar um pouco sobre ele e dar pra vocês a minha opinião final e sempre geram conversas muito interessantes esses livros. E eu acho que esse livro especificamente tem alguns assuntos bem interessantes pra gente falar sobre. E eu espero que vocês gostem. Já alerto a todos, esse vídeo vai ter spoiler. Porque não tem muito como eu discutir essas coisas muito a fundo sem dar spoiler. E como ele é um livro muito popular, muito vendido, muito famoso e tal, muito lido, eu acho que já tem muita gente que vai conseguir ver esse vídeo mesmo assim. E vão ter muitas outras pessoas que também não têm interesse em ler o livro, então vida que segue. Eu vou fazer um formatinho um pouco parecido com aqueles meus formatos padrões, que é dar uma resumida no livro e depois falar um pouco das minhas impressões. Eu não tenho nenhum roteiro pra esse vídeo, assim como eu normalmente também não tenho, mas pra esse caso eu não tenho nem escrito aqui, eu não tenho pronto aqui na minha mão um resumo desse livro pra falar com vocês exatamente. Então vai ser uma coisa da minha cabeça, como sempre é. Eu gosto de fazer desse jeito, eu acho que fica um pouco mais natural. Tá? E vamos juntos e depois, se eu esquecer alguma coisa, me perdoem, depois vocês podem me lembrar nos comentários, etc. Mas eu acho que o principal eu vou falar aqui, porque eu também não vou entrar nos mínimos detalhes. Mas vamos lá. Antes de começar, se inscreve no canal que me ajuda muito, me siga nas redes sociais, me siga no Instagram, me siga na rede da dancinha. Se for comprar qualquer coisa com o link do canal, esse livro ou qualquer outra coisa, qualquer coisa pra sua casa, geladeira, televisão, fogão, comida, ketchup, whey protein, qualquer coisa, não esquece de usar os links aqui do canal, principalmente o link da Amazon, mas de todas as outras marcas que eu vou deixar aqui na descrição também. A gente também tem um grupo do Telegram com promoções, etc. Não me deixa de me seguir por lá. Outro ponto muito importante também é que esse vídeo é um vídeo que está sendo patrocinado pelo Scooby, que eu sou embaixador, fico muito feliz com tudo, né, fazer parte dessa empresa. E o Scooby, ele foi muito importante nesse processo de decisão até de qual livro eu ia ler, porque eu sempre que eu quero fazer esse tipo de vídeo, né, e pegar um livro desses muito popular, eu vou lá no Scooby, caço ele pra ver quantos leitores tiveram, quantas pessoas leram, média de nota, etc. Eu tenho uma ideia de, peraí, esse livro realmente é muito popular ou não é? Eu já sabia que o Clube do Livro era muito popular, mas eu fui ali pra dar uma verificada o quão popular ele era, e se fazia sentido fazer esse vídeo ou não, ou se eu ia estar falando pra pouca gente. Se você não tem o Scooby ainda, por favor, faça a sua conta, é gratuita. Essa é uma forma de você organizar todos os livros que você já leu, que você ainda quer ler, que você tem na sua estante, que você emprestou. Também é muito legal essa ferramenta de marcar que você emprestou o livro pra você lembrar que esse livro tá emprestado, você depois não esquecer, peraí, o que eu fiz com ele. Então, não esquece de me adicionar no Scooby, o meu perfil tá sempre aqui na descrição desse vídeo, e segue lá e baixa o aplicativo pro seu celular ou pro seu tablet, porque no aplicativo você tem algumas funcionalidades que você não encontra no navegador, tá? No scooby.com, no site, .com.br, no site que você entra pra entrar no Scooby. Então você consegue dar meia estrela pelo aplicativo, tem os desafios no aplicativo também, são muito legais que você pode fazer. Você pode escanear pelo aplicativo o livro que você tem pra poder adicionar ele na sua estante com mais facilidade, sem ter que escrever o título do livro inteiro. Então o aplicativo é muito útil pra isso, tá? E, logicamente, eu também tenho colocado todas as minhas leituras lá no Scooby. Eu vou colocar desse livro, vou colocar minha mini resenha lá, estrelas, etc. Então, se vocês quiserem saber tudo que eu tô lendo, o que tá acontecendo na minha vida literária, não esquece de entrar e de me adicionar lá no Scooby pra você ficar por dentro de tudo, beleza? Vamos ao que interessa. Vamos à história. Vou fazer um resumo aqui desse livro pra vocês entenderem. A gente vai acompanhar a vida de Gavin e Thea. Eles têm ali os seus 20 e muitos anos, 26, 27, 28 anos, quase 30. E eles estão passando por uma crise no relacionamento deles. O Gavin, ele é um jogador, atleta profissional, ele joga beisebol, ele joga futebol americano, sei lá. Ele é um atleta profissional e ele, né, muito conhecido, ele é famoso, ele é rico, aquela coisa toda. E eles se casaram há 3 anos, eles estão 3 anos juntos. Eles se casaram pouco tempo depois de que eles se conheceram, porque a Thea engravidou dele. Sem querer, ela engravidou. E aí eles acabaram casando, morando juntos e, tipo, sempre teve aquela coisa ali de... e a gente casou muito rápido, enfim. Tem umas inseguranças, algumas instabilidades ali. Até que acontece uma crise, que a gente vai entender depois por que ela foi motivada. Mas Gavin, ele basicamente foi expulso de casa. Ela botou ele pra fora, ele não discutiu, saiu de casa. E agora ela tá se recusando a voltar com ele. E ele tem uma filha, inclusive, né, como eu já falei, tem 2, porque são gêmeas. Elas, né, engravidou de gêmeos. E ele quer voltar pra casa, ele quer voltar pras filhas, pra mulher, né, pra aquilo tudo.
e ela não aceita mais ele porque ela sente que ele abandonou ela, que quando ela colocou ele pra fora, ele não foi contra, né? Ele, tipo assim, ele não discutiu, ele não tentou argumentar, ele só pegou as coisas dele e foi embora. E que antes dele ir embora, ele já tava emburrado, tratando ela mal por alguns dias, tratando mal assim, emburrado, não falando com ela, meio que afastado dela. E a gente vai entender que a motivação disso tudo foi porque o Gavin teve um jogo muito importante na carreira dele. Ele foi o mais importante do jogo, eles ganharam o jogo, saiu na imprensa e tal, foi uma coisa muito importante pra carreira dele. E assim que ele chegou em casa, eles foram transar e foi um sexo espetacular, muito bom, o melhor sexo, eles estavam muito animados e a mulher dele teve um orgasmo. Ai! E aí quando ela teve um orgasmo, ele falou assim, opa, o que tá acontecendo? E ela, eu tô gozando. E aí ele falou, mas ué, você não goza assim? E aí ficou aquele climão, ele ficou pressionando ela pra dizer o que aconteceu, e ela admitiu que nesses 3 anos de relacionamento ela nunca tinha chegado ao orgasmo. Mona! Que ela fingiu todas as vezes. Eu não acredito, eu tô em pânico. E ele ficou extremamente chateado, ficou muito irritado, e ele ficou se sentindo traído porque ela mentiu pra ele por 3 anos, que ela nunca contou, nunca avisou. Eu tô indignado! Eu tô indignado! E aí ele acabou, tipo assim, saindo e indo pro quarto de hóspedes. Ficou no quarto de hóspedes um tempo, até que ela botou ele pra fora de casa. E ele saiu. E aí depois ele tenta voltar e ela não quer mais ir. E aí o que aconteceu? Ele é socorrido pelos amigos. Os amigos, que também são atletas, chamam ele pra uma conversa. E eles basicamente falam assim, olha, a gente vai te ajudar a reconquistar sua mulher. A gente tem uma fórmula infalível. Todos nós aqui já passamos por isso. E todos nós aqui, a gente discute sobre esse assunto. E a gente refletiu muito, amadureceu muito. A masculinidade tóxica e bibibi, papapó. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ler esse livro aqui. E é um livro desses de, tipo, romances de época, sabe? A Condessa, a Duquesa, a não sei o que, não sei o que lá. E ele vai ter que ler esse livro. E ele fica tipo, mas eu não leio, eu não gosto, isso é romance, eu não leio, não sei o que. Ele, cara, mas pra você entender as mulheres, é importante que você leia esse livro. Com certeza, a sua mulher deve ter lido, ou ela leu livros parecidos. Então, é importante que você leia os livros de romance, que são escritos por mulheres, para mulheres, pra você entender a cabeça das mulheres e o que elas gostam, o que elas gostam de ouvir, o que elas gostam de fazer, e desconstruir essa masculinidade tóxica de dentro de você. E aí ele vai meio que desconfiado, começa a ler o livro, mas não quer muito ler. E aí ele fica sabendo desse clube, desses homens, que aí é o Clube do Livro dos Homens, por isso que é o nome desse título, né? O título do livro. São esses amigos que se decidem, eles falam, você vai seguir o que a gente mandar você fazer, o que você lê nesse livro. E aí ele começa a ler o livro e tal, e começa a fazer essas reflexões com os amigos. E aí ele acaba conseguindo, depois de um tempo de muita bateção de cabeça com essa mulher, que a mulher não aceita mais ele, e tem a irmã também dessa mulher, a irmã acaba indo morar com a mulher pra ajudar ela com as crianças e tal, e também pra passar esse momento de término, que a menina também tá sofrendo porque ela terminou com o marido. E aí ele acaba, depois de muita conversa com ela, ele acaba conseguindo meio que chegar num acordo pra que ela aceite ele de volta em casa por mais ou menos 1 mês e pouco, e se ele não conseguir fazer com que ela mude de ideia e queira ficar com ele nesse 1 ano e pouco, nesse 1 mês e pouco, ele aceita, pega as coisas dele e vai embora. O ponto que ele basicamente usa pra conseguir fazer com que a mulher aceite que ele faça essa tentativa, entre muitas aspas, de 1 mês e meio, e depois ele entra em casa e ela fica muito reativa e não deixando ele muito se aproximar, e aí o que ele usa pra conseguir se aproximar dessa mulher, falar pra ela que basicamente, se ela não aceitar com que ele realmente dá uma chance de verdade pra ele vai, tipo assim, ele fala, tudo bem, a gente resolve então na justiça a nossa separação. A casa, porque ela fala, quando ela fala que quer se separar dele, que ela quer o divórcio, ela fala assim, a única coisa que eu quero é a casa. E a pensão, porque tem que ter a pensão pra cuidar das crianças, ela quer a casa e a pensão e tal. E aí ele fala, se você não aceitar, a gente vai pro juiz e aí a gente vai ver qual é a pensão, como é que vai ser a divisão da casa, como é que vai ser a questão da guarda das crianças e tal. E aí ela fica meio puta, porque ela se sente, né, tipo, pressionada por ele, mas ela aceita. E aí nesse 1 mês que eles vão ficar juntos, né, em casa, ele cria algumas regras. Então, tipo, todo dia ele vai dar um beijo de boa noite nela, e na boca, e eles vão ter um encontro por semana. Então, uma vez por semana eles vão fazer alguma coisa diferente, vão ter um encontro, e ele vai, sem as crianças, sem ninguém, só eles dois, e é isso. E aí eles começam a ter essa vida ali dentro de casa, ela ainda com muita dificuldade de aceitar e tal. Ela tem uma atração muito forte por ele, e muito dessa atração vem pelo fato do corpo dele ser muito gostoso e maravilhoso, porque ele é atleta e blá 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 blá. Mas também teve um relacionamento ali, né? O relacionamento, ele teve uma parada do sexo fingido, mas ao mesmo tempo tinha ali uma conexão, tinha uma paixão, tinha um interesse, tinha uma admiração um pelo outro. Mas ele é um atleta, então também tem uma ausência, né? Ele fica muito tempo fora de casa,
casa, ele viaja muito pra jogar, então ele fica muitos dias e semanas fora de casa, então tem também esse período. E aí os amigos vão ajudando, ele vai lendo, aí ele vai lendo um pouco do... A gente vai lendo junto, porque o livro também tem os capítulos desse livro da Condessa, a gente lê capítulos desse livro no livro também, dentro do nosso livro, do Clube do Livro dos Homens. Então a gente vai vendo um pouco do paralelo do que tá acontecendo no livro que ele tá lendo e no que tá acontecendo na vida dele real. E ele vai usando de coisas, né, do livro na vida real e tal, e vai fazendo certas reflexões. Algumas coisas ele fica, meu Deus, mas é assim mesmo? E aí ele vai aprendendo certas coisas e vai conversando com esses amigos. E aí vai vivendo ali no dia a dia, aí beija ela, aí às vezes o beijo é muito seco, aí tem horas que o beijo começa a ficar muito quente, aí ela fica tipo, não, eu não quero. Aí também rola uma coisa de tipo assim, ele meio que fazer coisas pra seduzir ela fisicamente, tipo, ele de toalha, ele deixa a barba crescer porque ele sabe que ela gosta, aí o jeito que ele faz uma coisa ou outra, aí ela começa também a provocar ele de sacanagem, então eu vou ficar pelada na frente dele e tal, aquela coisa toda. E ele, né, e ela não deixa ele dormir no quarto com ela, ele dorme no porão, e as crianças meio perdidas, sem entender muito bem o que tá acontecendo, mas percebendo que tem algo ali acontecendo. E aí, depois eles vão tendo os romances e tal, e uma das coisas que acontece também muito interessante na vida da Thea, é que depois que ela decidiu do divórcio, ela decidiu que ela ia voltar a estudar, porque ela parou de estudar pra ser mãe e pra, né, cuidar da casa e tal. E depois que, né, o relacionamento deles meio que acaba, ela decide que ela vai se matricular pra uma faculdade, pra estudar artes, se eu não me engano. Ela gosta muito de praticar isso e tal. E ela acaba sendo aceita, e ele fica feliz por ela, diz que tá feliz, que ela realmente tá fazendo uma coisa por ela, que tá certo, blá blá blá, aquela coisa toda. Obviamente, com o tempo, as coisas vão ficando mais quentes, calientes. É um livro que tem umas pegadas hot também, então tem umas cenas hot, bem hot, mas do meio pro final. Então tem uma pegação, tem um sexo, tem uma coisa ou outra. Mesmo assim, ela tem dificuldade de chegar no orgasmo, porque tem uma coisa ali, um medo. Aí também tem uma reflexão sobre família dela, né? A mãe dela também tinha umas dificuldades de aproximação. Eu não lembro se a mãe era fria como ela, se a mãe era... Acho que a mãe dela era meio fria, meio seca. Acabou dizendo pra ela que esse casamento era... O casamento que ela teve com ele era um casamento que ela tava casando por interesse. Não era... Ela engravidou por interesse, ela tava casando com um atleta por interesse, ela ficou puta com a mãe. O pai também dela é um cara que abandonou a família quando ela era muito nova, e o pai toda hora arruma uma mulher e separa da mulher, porque arruma outra mulher, e vai ficando nessa de arrumar uma mulher e separar de mulher o tempo inteiro. E aí, então ela tem uma relação familiar muito difícil, ela não teve muita onde se inspirar e se espelhar na vida dela familiar pra conseguir ter uma relação mais madura. Até que no final, eles de tanto se pegar, ela acaba cedendo e ela aceita ele de volta em casa, ele fica muito feliz e tal, vai voltar pra casa, só que daí a irmã dela, quando tá indo embora da casa, fala tipo assim, não vou. A irmã dela não gosta dele, a irmã dela não quer que eles fiquem juntos, porque ela acha que a irmã se podou muito, deixou de fazer muita coisa pra poder ser uma boa esposa. E aí quando a irmã tá indo embora, a irmã fala pra ele, vai pra ela, né? Fala, olha, eu tô indo embora, pode aí ficar com seu maridinho, mas antes ele quer te manipular pra conseguir o que ele quer, porque os homens são assim, os homens são manipuladores, e você tem que ir lá. E aí ela fala assim, vai lá no quarto, não sei da onde, procura no armário de hóspedes que você vai encontrar uma parada que vai ser importante. E aí começa uma brigalhada, ela acaba indo lá, acha, e ela acha o livro, né? O livro que ele tá lendo. Todo marcado, sublinhado, etc, etc. E aí ela questiona sobre isso, ela quer entender, e ela começa a ler vê que ele usou certas palavras e certas coisas que acontecem no livro pra ela, né? Por isso que ela acabou, tipo assim, aceitando ele de volta. E aí ela fica puta com ele de novo, e ele fala assim, olha, eu estava tentando, na verdade, os meninos estavam me ajudando, os outros garotos do time, e eu tava lendo o livro pra entender um pouco mais da sua cabeça, e por que você é assim, mas agora eu não vou mais lutar. Eu já lutei muito pela gente, já fiz tudo possível, eu amo você, eu amo as crianças, eu quero que a nossa vida continue, eu quero fazer o melhor pra você, eu quero te fazer gozar. E ela goza muito com ele depois, né? Durante essa treta toda. Prazer. E eu vou jogar, vou pro time lá que eu tenho o compromisso, você reflita aí, se você quiser, você volta, se você não quiser, é isso, eu pego minhas coisas e vou embora. E aí ele vai pra jogar o time, pra trás do negócio do time, do futebol, beisebol, sei lá o que é isso que ele joga, e ela acaba indo pro casamento do pai, porque o pai vai casar com uma outra mulher pela 10ª vez, e ele chama ela pro casamento, ela vai pro casamento do pai, e aí ela acaba tendo umas reflexões, umas epifanias ali na porta do casamento, ela encontra com o pai, conversa sobre algumas coisas com ela também, sobre ele, sobre a mãe, sobre, tipo assim, eu gosto muito de você, eu amo muito você, mas eu acho que você não vai me aceitar de volta. E aí ela fala, você poderia ter tentado, né? A gente poderia ter tido tantas coisas, a gente não teve. Tem um momento ali onde ela realmente reflete que esse problema que ela teve de relacionamento com o pai, ela acaba trazendo pra vida dela amorosa por causa dos medos, das inseguranças e tal. E aí nisso, ele desiste de ir pro time, e aí ele pega as coisas, né, pro jogo que ele ia, volta tudo e vai atrás dela. E a irmã dela, né, tava puta com ele, a irmã dela conta pra ele que ela foi pro casamento do pai. Aí ele vai até lá, encontra com ela na porta do casamento, se encontram e tal, e aí eles decidem ficar juntos de novo, e vida que segue, meio que fim do livro, e é isso. Viverão felizes para sempre.
Bom, resumo bem resumido, tem um monte de outras coisas que eu não contei aqui, outros personagens, outras histórias de background que eu acho que não precisa pro entendimento de que é a história. Primeira coisa que eu preciso falar pra vocês é que é um livro muito rápido. Nossa, eu li esse livro muito rápido. Eu acho que eu li esse livro em uns 2 dias porque eu quis ler em 2 dias, porque eu poderia ter lido em um dia facilmente. A segunda coisa que eu quero falar pra vocês aqui é que eu fiquei bem surpreso, porque eu esperava que esse livro fosse uma coisa meio new adult. Então que fosse uma coisa meio... estudamos na faculdade, estamos aqui na universidade, e ele é um atleta do time da faculdade. Essas coisas de livro de faculdade. E não, eles têm 20 e poucos anos, eles são casados, eles têm filhos. Então ele é muito mais um drama familiar. Obviamente tem romance ali, tem a pegação, tem hot e tal, mas ele é muito mais um drama familiar do que um livro de romance igual a todos os outros, principalmente romance jovem, que me satura um pouco. Então eu fiquei muito feliz por ter descoberto isso. E eu acho que eu tive até uma facilidade de ler esse livro mais rápido, porque eu conseguia entender de uma certa forma algumas coisas que estão ali, embora seja um relacionamento hétero, etc., mas coisas que são muito inerentes de relacionamentos adultos normais, entendeu? Então eu achei muito interessante por esse lado, por esse aspecto, e fiquei muito surpreso de uma forma positiva por ter encontrado isso ali. O livro não se coloca também pra ser uma coisa engraçada. Não tem um esforço ali pra ser engraçado. Tem momentos, alguns outros, que são mais engraçadinhos. Tem algumas coisas que são bem héteras, né? Do tipo, o cara peida. O outro menino lá, um conhecido do time, peida, aí ele caga e faz muito fedor no banheiro. Tem umas coisas que são rindo, mas é porque um humor masculino ou um humor meio hétero, sei lá, que... piada de peido, de cocô, né? Que a gente já tá um pouco saturado disso numa comédia um pouco mais inteligente. Mas de resto, ele não é um livro que se propõe a ser engraçado. Ele não é um teto pra 2, sabe? Ele é um livro que ele tem uma pegada de relacionamento, de reflexão e tal. Lógico, é um homem lendo um livro de romance pra usar aquilo na vida dele. E aí ele vai ler o livro de romance, mas mesmo nas partes do livro de romance que ele tá lendo, também não tem esse intuito de ser uma parada engraçada, né? Tem coisas do dia a dia que são mais divertidas, mas não é nada demais. O que também me tranquilizou e eu gostei muito, porque toda vez que eu leio esses livros que tentam ser engraçados, eles não são. Pra mim, pelo menos. Eu sei que é engraçado pra um monte de gente. Agora, sobre a temática principal e sobre como as coisas acontecem, eu tenho muitas coisas pra falar sobre. Positivas e negativas, tá? Eu não tô aqui porque eu começo nesse... Mas que a galera já vem e fala assim, agora ele vai meter o pau. Calma, vamos por partes, vamos com calma. A motivação do livro é tipo assim, o ponto todo que acontece ela quer se divorciar dele porque ele reagiu muito mal a um momento ali de sinceridade, onde ela conta pra ele que fingia o sexo, e ele fica muito puto, ele começa, tipo assim, ficar de birra com ela, e depois ela bota ele pra fora de casa, e ele não, meio que vai embora e deixa pra lá, e ela sente como se ele tivesse desistido deles. E aí ela fica puta, além disso tudo, porque ela realmente abriu mão da vida dela pra ter essa vida conjugal. Ela abriu mão da vida dela pra ter os filhos, pra cuidar da casa, cuidar da família, enquanto ele tá fora, enquanto ele tá jogando. Ela abriu mão de muitas coisas pra ser essa mulher de um jogador famoso, que tem que participar de clube com mulheres que também organizam eventos, e ela tem que estar sempre arrumada, sempre bonita, fingindo que se importa com os assuntos das outras mulheres, e ela odeia tudo isso, né? Ela nunca quis essa vida de mulher de jogador famoso, né? E ela acabou sendo colocada ali. Isso eu acho muito foda, acho muito interessante. Gosto dessa temática sendo trazida também, da mulher que ela é colocada nesse papel de sou casada com uma celebridade, mas eu não gostaria de ser, mas a vida me fez ser, porque eu acabei engravidando e, né, uma coisa levou a outra e também gosto dele, e aí acabei que uma coisa veio ali de ônus, e também ela abriu mão da vida dela. Eu acho isso tudo muito interessante, porque isso acontece na vida de muitas mulheres, mesmo as mulheres que não são casadas com homens ricos e famosos, né? Da mulher abrir mão da vida pela família, pela profissão do cara, porque o cara tem que trabalhar muito, porque o cara trabalha final de semana, porque o cara tem que viajar muito, e ela não tem muita ajuda, ela já não tem muita ajuda da família dela, porque a família dela também é uma grande merda. Então ela acaba tendo que ser essa pessoa que cuida de tudo, que abre mão de tudo pra estar ali, né? E passa por cima de muitas coisas, inclusive coisas que ela gosta de fazer, né? Hobbies e tal. Então isso eu achei foda. Achei uma discussão muito interessante, achei uma motivação interessante pra ela ficar puta. Pra ela se divorciar, eu fiquei me questionando se... Eu acho que pra ter uma crise no casamento por tudo isso que aconteceu, acho interessante, acho importante. Ele ter reagido tão mal ao que aconteceu também é uma babaquice do homem,
também, porque obviamente ele ficou com o ego ferido por ter descoberto depois de 3 anos que ele não fazia ela gozar, mas também acho que é importante ser falado, porque muitas vezes eu acho que isso que o livro quis trazer não é só do homem não fazer a mulher gozar, mas é do homem não perceber que tem alguma coisa errada acontecendo. Porque muitas vezes o homem, ele é muito, muitas vezes, na grande maioria, ele é muito egoísta, né? E tudo pra ele que ele quer e que ele faz, e o prazer dele, como ele enxerga as coisas, é a verdade. E em muitos casos, não é porque o homem, ele é maléfico, malvado, intencionalmente ele quer que a mulher se foda enquanto ele vai lá e curte a vida e vive, ganha dinheiro, etc. Às vezes é por realmente uma questão sistêmica, de vida, de sociedade, de uma parada estrutural que tá ali de machismo, onde ele não foi educado por ninguém a se preocupar com o que as outras pessoas pensam, com como as outras pessoas agem. E às vezes ele acha que, tipo assim, nossa, eu ir pra rua e ganhar dinheiro, etc., é muito bom, é bom o suficiente. Eu tô fazendo o meu papel, eu tô trazendo dinheiro pra casa e ela vai lá e faz o papel dela. E lógico, cada configuração familiar é uma configuração familiar. E eu acho que o que tá bom pros dois é o que tem que acontecer e que tá tudo certo. Mas muitas vezes, como foi o caso do livro, a mulher não tá feliz com isso, né? Ela quer ter uma vida, ela quer estudar, ela quer trabalhar, ela quer ter hobby, ela não quer ter que fazer certas coisas porque ela é obrigada por causa da profissão dele. E lógico, uma vida conjugal é uma vida de algumas renúncias, porque a gente faz coisas que a gente não quer fazer e a gente também não consegue fazer tudo que a gente quer porque é uma vida conjugal. Você acaba tendo que, de vez em quando, ceder. Tipo, hoje eu quero uma coisa assim, aí os dois fazem, mesmo sem o outro querer. Aí amanhã eu faço uma coisa que você quer e vida que segue. Enquanto essas coisas não são coisas que fazem mal a outra pessoa. Tipo assim, às vezes você não tá afim de fazer, mas ela não vai te matar. Você não vai ficar mal, triste, deprimido, cansado, esgotado, porque você vai fazer uma outra coisa pro outro. Aí eu acho que também tem que cada um ter as suas individualidades, né? Se a coisa que a pessoa gosta de fazer é tão ruim pro outro, né? Então tem que entender que, beleza, então você vai fazer isso sozinho e eu vou fazer outra coisa. E a gente ficar bem com isso. Embora tenha outras várias camadas aí de inseguranças, incertezas, medos, traições e etc. que a gente também sempre tem, né? É verdade. Mas eu acho que a motivação dele de ficar puto é uma motivação ridícula. Acho também que ela poderia ter tido uma comunicação melhor com ele, desde o começo. De falar, queridinho, não gozei. Mas também entendo que existe uma questão estrutural também, que muitas vezes força a mulher a fingir, porque é mais fácil, porque é mais simples, porque o homem às vezes não recebe bem. Aí às vezes a mulher mentiu por um mês, aí ela pensa, putz, mas agora se eu falar, ele vai saber que eu menti esse tempo todo, então é melhor eu não falar nada, sabe? E deixar pra lá. Então, existem um monte de outras questões que estão aí por trás disso, mas achei interessante o livro se propor a trazer esse tipo de discussão. Beleza, tô falando de motivação. Aí o livro vai avançando para a merda aconteceu, o cara quer resolver a merda porque ele gosta dela, gosta dos filhos, gosta da vida, quer voltar à vida que eles têm. Tudo bem, beleza, ele quer fazer com que as coisas fiquem bem, ele quer chegar numa conclusão ali de voltar com ela. Aí o livro entra num caminho que eu fico um pouco uma pulguinha atrás da orelha. É algo até difícil pra eu chegar numa conclusão, numa opinião, porque o que eu senti um pouco ao terminar o livro é que rolou um pouco de uma manipulação. Eu acho que é importante sim o homem refletir, o homem entender, o homem se colocar no lugar da mulher, o homem entender as diferentes formas de se comunicar, entender que nem sempre ele fala a mesma língua que ela fala, que os sinais são entendidos de formas diferentes, que as importâncias dadas são diferentes, e não só entre homens e mulheres, mas entre pessoas, né? Eu tô num relacionamento entre 2 homens e a gente tem muita discussão sobre isso, porque eu encrenco com certas coisas que Rafael não encrenca, ele encrenca com certas coisas que eu não encrenco. Eu gosto de falar de uma forma, Rafael gosta de outra, aí eu às vezes entendo uma coisa, o Rafael quis dizer outra, aí a gente não se entende em todos os assuntos, e nós somos 2 homens. Então, não é algo apenas exclusivo entre homens e mulheres, isso acontece com pessoas no geral. Então é importante que ele passe por esse momento de reflexão, e até mesmo que os outros homens sejam essa ponte, esse lugar de reflexão. Acho isso legal. Acho que isso acontece na vida real? Não. Eu acho que isso é uma romantização de como deveria ser. Era assim, o homem veio do Twitter e caiu dentro do livro, né? Ele estudou no Twitter a problematização, masculinidade tóxica, e aí ele caiu dentro do livro. Infelizmente, velho, quem causa isso tudo somos nós. Tudo bem,
poderia, assim, mas eu não vou entrar tanto nesse aspecto, porque a autora quis trazer pra realidade algo que é utópico, ou não necessariamente utópico, mas algo que não é uma realidade ainda, mas que poderia ser. Então, beleza. É crível? Não tanto, eu acho que, né? Ainda mais eles todos sendo atletas, a gente, né, não é muito esperado. Mas tá tudo certo, foi uma escolha dela e show. Mas o que eu fico me questionando é, ele leu o livro, aí... Primeiro que ele leu o livro porque é dito que você precisa ler o livro pra você entender como uma mulher pensa. E eu acho que isso é uma coisa muito reducionista. E machista por si só. Porque, embora seja um livro escrito por uma mulher, né? E quem sou eu pra dizer que uma mulher é machista? Mas eu acho que houve uma reprodução de machismo aí. Porque eu acho que tem uma coisa de... eu vou ler isso aqui, estudar isso aqui, aplicar e fazer ela querer voltar comigo. E lógico, o homem quer fazer com que a mulher volte pra ele e é um desejo louvável. Não tô dizendo que ele tem que fazer de um outro jeito. Mas ao mesmo tempo, eu acho que teve uma parada ali de manipulação, sim. Teve uma parada ali de enganar um pouco ela, sim. Mas também teve uma parada de autorreflexão, de aprender com o livro, de entender com a história e de refletir um pouco sobre como ela poderia interpretar e vivenciar as coisas de uma maneira diferente da dele. Mas acho que teve uma manipulação sim, até porque ele usa frases exatas do livro com ela, né? Achei interessante também o livro trazer esse reflexo sobre a relação que ela teve com a família e o como isso afetou a relação que ela tem dentro de casa. Porque isso acontece com todos nós. E eu tenho lugar de fala pra falar sobre isso, porque eu não tive pai, né? Eu só tive mãe, e a minha mãe não teve marido, então eu não tive praticamente nenhuma referência muito positiva sobre relacionamento dentro de casa, embora eu tenha tido outras referências de relacionamento de outras pessoas da minha vida, vizinhos muito próximos que se tornaram amigos da família, outras pessoas da minha família, mas também tive outras experiências bem ruins com pessoas da minha família, tipo tio meu que bebia muito e era uma coisa muito violenta e muito agressiva e muito disfuncional. Então também eu tive algumas relações não tão positivas assim. Mas entendo que isso me cagou muito, porque eu não tive muitas referências nem com homem e nem com relacionamento. Por isso que eu acho que eu tenho, até mesmo quando a gente fala sobre mulheres e homens, eu acabo me colocando muito num lugar de... Eu me identifico muito mais com mulheres do que com homens. Não que eu me identifique como uma mulher, mas eu me identifico muito mais na questão sentimental e etc. com mulheres do que com homens, porque eu vivi dentro de uma casa de mulheres, né? Eu fui criado pela minha mãe, morando com a minha avó e com a minha tia. Depois eu fui morar eu e minha mãe sozinhos, até mais velho. E assim, só que eu mesmo assim, a minha família é uma família de mulheres. A minha avó teve 4 filhas. Então, eu só tive tia, né? Então, e eu tenho uma relação até hoje, eu sei muito mais lidar com mulheres do que com homens héteros. Então, óbvio, não generalizando que todas as mulheres são iguais, inclusive dentro da minha família tem mulheres muito diferentes entre si, mas eu gosto de pensar na minha cabeça que eu acabei aprendendo muito mais com mulheres, mas isso tem um lado negativo, porque eu não sei lidar com homens, no geral, inclusive com o meu próprio marido, né? Então eu consegui ver nela esse aspecto interessante, achei interessante ter trazido isso pro livro também. A irmã dela é uma pessoa muito protetora, que também passou por muitas coisas problemáticas junto com ela, só que essa irmã, ela passa um pouco do ponto, sabe? Eu acho que ela se mete muito numa relação que não é dela, eu acho que ela torce muito pra que dê tudo errado, mas no final ela meio que... A redenção dela é muito curta, é tipo assim, uma frase do tipo, eu acho que ele realmente foi uma pessoa decente quando ele me chamou aqui pra cuidar de você, eu acho que... e eu, na verdade, tava com medo de te perder, então eu acabei ficando muito, tipo assim, contra ele, sabe? E isso é visível, ela realmente torce contra, e a gente fica um pouco com raiva dela, e eu até vi algumas pessoas reclamando dela como personagem, mas ao mesmo tempo, eu também acho que é uma personagem boa de estar ali, porque eu acho que é uma pessoa que existe na nossa vida muitas vezes. Às vezes não é um irmão, mas às vezes é uma melhor amiga, um melhor amigo, e às vezes acontece isso, da pessoa tentar te ajudar, mas às vezes com intenções egoístas, ou acontece ela tentar te ajudar, mas sem entender todo o detalhe, porque assim, o amigo, ele vai te dar 1 milhão de dicas e de conselhos. Alguns conselhos bons, outros conselhos não tão bons assim, mas o amigo, ele também tem muita dificuldade de entender a história como um todo, porque ele não vivenciou aquele relacionamento como você vivencia. Então você tem que ter um pouco certo cuidado de, não é não ouvir amigos, mas é quanto ouvir amigos, né? O quanto deixar com que pessoas de fora
interfiram num relacionamento em que elas não entendem. Porém, muitas vezes é o amigo que tá ali fora que tá vendo que aquilo ali tá disfuncional, que aquilo ali tá abusivo, etc. Então também não dá pra gente não levar em consideração as coisas que os nossos amigos enxergam. Principalmente quando é mais de um amigo que enxerga. Porque daí você fala assim, eita, mais de uma pessoa tem notado que tem alguma coisa estranha, errada de acontecendo. Então, talvez será que não tenha acontecendo e eu que não tô enxergando? Então é importante também ouvir as pessoas e as pessoas que são amigas, desenvolver relacionamentos de amizade em que você possa fazer isso de uma maneira produtiva, saudável e que não pareça que você tá sendo recalcado porque eu sou a solteirona e, né, e ela tá num relacionamento. Então eu achei que foi importante ter essa personagem, mas eu acho que ela podia ter tido um pouquinho mais de profundidade pra que essa redenção dela fosse um pouco mais crível. Mas entendo porque a personagem, a irmã, passou pelos mesmos problemas que a menina passou, que a Thea passou também com a família. Mas o que me impede de gostar muito desse livro, mas eu não odeio, ele fica ali bem no meio, 3 estrelas e tal, ele tá bem ali no meio da coisa toda. Eu tenho dificuldade de gostar desse livro é exatamente isso. Eu acho que o Gavin, eu esqueci de falar que o Gavin tem gagueira. E ela é uma das únicas pessoas da vida dele que lidavam com a gagueira dele com naturalidade e não com um elefante ali, entendeu? E ele sempre teve muita dificuldade de relacionamentos, etc. E até mesmo de falar com outras pessoas, porque ele fica gago e aí ele tem questões de autoestima. Mas pra mim, o que tenho dificuldade de levar esse livro totalmente a sério é exatamente essa coisa do que ele usou pra fazer com que ela enxergasse que ele gosta dela. E também, outra coisa, um ponto muito importante aqui que eu já esqueci de falar, é essa parada que ele fala pra ela do tipo assim, então, já que você não quer me dar uma chance de verdade, então a gente vai pro juiz pra discutir sobre a casa, pra discutir sobre a pensão, pra discutir sobre a guarda das crianças. E aí é uma parada que eu acho muito crítica, porque eu acho que a mulher, ela é uma parada que o homem muitas vezes usa contra a mulher nessa hora. Porque a parada da separação, ela é muito complexa pra mulher quando se tem um filho, né? Por quê? Principalmente nesse caso onde ela abdicou da carreira dela, da profissão dela por causa dele. Então faz todo sentido que ela tenha não só uma pensão, porque ela cuida dos filhos e, né, a pensão é pra isso também, pra fazer com que as crianças tenham... a pensão, ela existe pra que a criança tenha o mesmo estilo de vida que ela teria se ela morasse com o pai. Então, se o pai tem dinheiro, muito dinheiro, a pensão é muito alta e tem que ser mesmo. Ah, mas a mãe vai gastar, foda-se. Entendeu? O que importa é que aquele lar tem que ter as mesmas condições que teria aquela família se o marido morasse ali. Adicionalmente ao fato de que a mulher não tem uma profissão, abriu mão da profissão pra cuidar da casa e dos filhos. Então, mais sentido ainda de que a pensão seja usada pela mulher também. Mas é um momento muito crítico, principalmente quando o homem usa a coisa da guarda. E ele usou também a parada da casa. E a parada da casa tinha um significado muito importante pra ela, porque ela veio de uma casa cagada, de uma família cagada. Então a casa tem um simbolismo muito importante pra ela com as crianças, entendeu? Ela quer ter um lugar legal, estável, seguro pra morar com as filhas e para as filhas terem uma visão de lar. Então quando ele usa a casa contra ela e quando ele usa a guarda contra ela, eu achei um golpe muito baixo. E aí eu acho que a autora perdeu a mão na hora, porque eu acho que ela comprometeu a visão que a gente tem do personagem. E nessa hora eu achei ele tão babaca que todo o resto dele, que nem é tão babaca assim, ficou um pouco sujo. E a autora, ela quis trazer um drama familiar, mas sem levar pra um lado tão negativo, tipo uma traição, alguma coisa assim, pra que a gente não odiasse o Gavin. Mas aí ela bota o Gavin pra falar certas coisas que eu fiquei meio... e pra fazer certas coisas que eu achei bem feias. E essa parada dele usar as frases do livro com ela, também achei bem ruim. Porque eu acho que se eu fosse ela e descobrisse, né, quando ela descobriu no final, eu também não acho que eu me separaria dele. Mas eu acho que eu deixaria bem claro pra ele de que foi babaca da parte dele. Porque uma parada é você querer entender como a mulher se comunica, como a mulher se sente. Mas eu acho assim, você quer entender como a mulher se comunica, como a mulher se sente? Conversa com outras mulheres, né? Vai conversar com a tua mãe, vai conversar com uma irmã, vai conversar com uma amiga, vai conversar com a mulher de um amigo seu, né? Vai arrumar uma terapeuta, mulher, vai conversar com ela, né? Vai tentar entender, se entender. Eu acho louvável, de novo, louvável o homem querer manter o casamento e manter os filhos e tal. Já que ele gosta de verdade da mulher e não é uma coisa só por, né, capricho, ele realmente gosta dela. Mas eu acho que do jeito que foi, eu acho um pouco vazio e fake. Acho que na vida real, tipo assim, um cara na vida real, a mulher tá tipo puta com ele, aí ela vai e pega assim, lê aqui o do que eu.
Depois a gente vem conversar. Tem problema do que eu, inclusive. Tem alguns problemas ali naquele livro. Cuidado com o livro que você vai dar pro seu marido, mandando ele ler pra ele aprender a se relacionar com você. Então eu acho que a motivação, o livro ele tem uma parada muito foda, muito legal. Mas eu acho que o desenvolvimento é que me pareceu um pouco complexo. Porque é legal os homens se unirem, né? Estarem ali unidos pra tentar melhorar os relacionamentos. Mas parece um pouco que é... Peraí, vem aqui pra gente... Vai, tipo, dar umas estratégias pra você fazer com que ela volte a gostar de você. E aí isso me questiona um pouco, sabe? Tem algumas paradas também que ele faz que são um pouco contra a vontade dela, sabe? Umas paradas que ele impõe, tipo assim, você vai me dar um beijo toda noite. Eu acho isso não cabe. Eu acho que isso não cabe. Ah, eles são casados. Mas ela quer o divórcio. Ela aceitou ele de volta em casa. Lógico, ela gosta dele também. Mas assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É uma barreira pessoal. Ela tem que querer beijar ele, né? Ele pode ficar sem camisa, mostrar, deixar a barba crescer, sensualizar. Beleza, tudo aí, até isso, até ele pode. Agora, ele invadir a barreira que ela colocou pra chegar nele, eu acho ruim. O Rafael, ele tem um hábito, aquelas que joga aqui o relacionamento pra todo mundo, né? O Rafael, ele tem um hábito que é assim, a gente tá discutindo, brigando, e aí ele quer resolver a briga. Aí ele começa a se encaminhar pra tipo assim, tá bom, então tá tudo bem, tá tudo certo, eu entendi, você tá certo, lá. E aí ele começa a vir numa coisa de querer me abraçar, querer me beijar, me dar um beijo, vem aqui, me abraça. E eu falo assim, não, peraí, tô puto com você. Então não me vem com esse negócio de me dar beijo, me dar abraço, não. Peraí, deixa eu voltar aqui, deixa eu me acalmar. Eu também tenho outro problema, né? Que eu vou ficando ansioso e eu vou ficando com raiva. E aí quando eu vou ficando com raiva, eu vou ficando, entendeu? Já querendo socar, mas não tem soco, tá? Não tem agressão doméstica dentro de casa. Mas eu vou ficando com raiva dele. Então não dá pra eu fingir que tá tudo bem e lá dar um beijinho na boca, entendeu? Peraí, calma. Me deixa voltar ao normal. Deixa eu aqui, ó, refletir, ouvir uma música, ver uma série, respirar, ler um livro e daqui a pouco a gente se abraça e se beija. Então, assim, eu acho que tem que ter esse respeito mesmo, porque, assim, não importa que é casal, não importa que tá junto, não importa que é marido. Existe uma barreira ali que foi imposta pela outra pessoa. Eu não quero que você encoste em mim, entendeu? A gente tá numa crise, então você tem que respeitar o meu espaço pessoal. Só que eu acho que tudo bem ele falar pra ela, olha, mas se você vai me dar uma chance, você tem que me dar uma chance de verdade. Até aí tudo bem, concordo. Essa parte do encontro, até concordo. Agora, você vai me dar um beijo de boa noite toda noite, eu já acho que, peraí, eu nem ia querer se eu tivesse no lugar dele. Eu queria uma pessoa me dando um beijo que ela nem quer dar. Agora eu tô vendo aqui as marcações que eu fiz do livro. Tem umas paradas que são muito... que eu não curto muito, tá? Em livros. Mas assim, por exemplo, logo no começo do livro... Isso é chatice minha, tá? Mas eu acho que é isso é uma dica pra quem tá escrevendo, quem gosta de escrever. Logo no começo do livro, ela joga um nome e sobrenome, sabe? Tipo, de todos os ensinamentos que eu ouvira da avó, Thea Scott, tipo... Gato, eu não odeio quando isso acontece. Tem muito autor que faz isso. Joga nome e sobrenome do personagem de cara logo no primeiro capítulo do livro. Tipo, eu preciso saber o sobrenome desse autor, desse personagem. A gente, às vezes, em inglês, a gente não se importa muito com isso. Mas quando eu leio em português, você vem assim. É por isso que Felipe Peçanha... Aí eu falo, caralho, tipo assim, o livro, ele tá sendo narrado por alguém. Ou em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Em primeira pessoa faz menos sentido ainda. Em terceira pessoa, é como se tivesse um narrador, uma pessoa, lendo aquele livro pra você. E ninguém fala assim. Entendeu? A não ser em alguns momentos, em algumas situações, você fala o nome e sobrenome da pessoa. Mas na maioria das vezes, não. Então, tipo, segura. Você quer botar o sobrenome da pessoa? Você acha que realmente faz sentido botar o sobrenome da pessoa? Pensa melhor como. Tipo assim, sei lá, recebeu uma carta, leu seu nome completo, Thea Scott, na carta. Ou, saiu uma matéria, estava lá na capa o nome e sobrenome. Ou, estava no médico e alguém falou Thea Scott pra me chamar pra ser atendido, sabe? Um grande beijão de luz no teu coração. Estevão Ferreira. Tenta encaixar o sobrenome de uma maneira orgânica, que eu acho que é feio desse jeito, tá? Mas eu sou chato, eu não tiro estrela de livro por causa disso, tá? Depois, dando nota baixa do livro por causa disso. Mas eu não gosto quando o autor faz isso. Acho que é coisa de autor iniciante. Iniciante que não pensou sobre isso antes, aquelas. Porque iniciante todo mundo um dia vai ser. Uma outra parada, ela tá puta com ele, aí ela decide derrubar uma parede de casa. Ela pega uma marreta e ela começa a derrubar uma parede. Isso é tão coisa de filme comédia romântica americano. Gente, ninguém na vida real, do nada, quebra uma parede em casa, derruba uma parede, tipo assim, eu tô tão puta que eu vou derrubar essa parede aqui porque eu não quero mais essa parede aqui, então eu vou derrubar essa parede. Tipo, do nada, gata. Do nada. Primeiro que assim, do nada você tem uma marreta em casa, eu já fico preocupado. Você tem uma marreta em casa do nada,
Eu conheço pessoas que têm, mas assim, é quando aquele cara que é muito gosta de construir coisas, mas normalmente ninguém tem uma marreta em casa. Vocês têm uma marreta em casa? Me conta aí. Eu quero saber nos comentários. Mas aí do nada ela decidiu que... Aí sabe aquela coisa do tipo, ai, coloca pra fora, pá! E não sei o que, pá! Nossa, é tão coisa de filme, clichê. Eu acho um clichê tão brega. Tanta coisa que você pode fazer. Vai pra rua. Vai pra um... Vai fazer um paintball, aquelas. Vai jogar um esporte, entendeu? Vai jogar um tênis. Vai pra academia. Vai fazer um negócio que você precisa botar força em alguma coisa, sabe? Vai quebrar o carro dele. Quebra o carro dele. Coisa de filme também, né? Mas eu conheço gente que na vida real já quebrou o carro do boy. Não recomendo, tá? Aí, por exemplo, essa parada aqui que eu falei do estereótipo que me incomoda um pouco. Que depois se reforça. Porque ele fala assim... Um cara pergunta... Ela tem um desses leitores digitais? Mais conhecido como Kindle. Aí ele fala... Tem. Quer dizer... Sei lá. Acho que tem. Aí o cara fala assim... Está cheio de romances. Pode acreditar. Como se toda mulher lesse romance, gostasse de romance, tivesse romance. Eu entendo que... Pode ser que uma maioria tenha. Mas eu acho que é, de novo, a generalização que é um pouco burra. De um jeito que é assim, está cheio de romances, pode acreditar. Não é tipo assim, ela deve ler romances. É o está cheio de romances. É igual aquela coisa de, ai, mulher não joga futebol, mulher não gosta de futebol, mulher não gosta de videogame. Sabe, esses estereótipos? Precisa dar uma desligada nisso, porque é exatamente isso que cria a coisa da masculinidade tóxica. Porque assim, cria-se essa coisa de que só quem lê romance é mulher, e aí o homem não lê romance. E aí um monte de homem realmente não lê romance porque é coisa de mulher. E aí o homem não só ele não lê romance, como ele só vai consumir coisas que realmente não dão perspectiva pra ele de entender que as outras pessoas são diferentes dele. Entendeu? E a ficção, ela é muito boa, independente de ser romance ou não, pra mostrar pras pessoas que cada uma pessoa tem um ponto de vista diferente das coisas, sabe? Eu acho que pra muito homem falta esse entendimento. Então, a gente precisa começar a dar uma segurada nessa parada de só mulher ler romance, entendeu? Toda mulher lê romance. Por exemplo, tem mais uma generalização de mulher que é tipo assim, o cara comprou um café latte, com essência de abóbora e especiarias e confeitos de canela. Aí ele fica tipo, pra que você trouxe isso? Que não sei o que lá. Tipo, né, eu sou macho. Aí depois ele fala assim, até aí tá tudo bem. Ele fala, eu sou macho, eu não bebo isso. Aí depois descobri que é bom. Até aí tá tudo bem ele descobrir que isso é bom. Porque, o homem só bebe café comum, no máximo café com leite. Aí, depois ele fala assim, pelos deuses sagrados do café doce, aquela porcaria era uma delícia. Só essa frase já acho péssima, mal escritíssima. Parecia uma torta de abóbora líquida, porque nunca tinha experimentado aquilo. Agora entendia porque as mulheres bebiam esse tipo de coisa. E de novo, quem que disse que as mulheres bebem esse tipo, todas as mulheres bebem esse tipo de coisa? Eu bebo. Reforça esse tipo de estereótipo, de generalização, e aí depois não entende por que o homem não consome e só a mulher que consome. Porque aí o homem entende que aquilo é coisa de mulherzinha. Muita coisa de músculo, né? Nossa, esse livro, mas todo livro de romance hot é isso. Músculo, 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 músculo. A camisa dele quase estourava, o braço dele estava marcado na camisa, aquele peito delineado. Eu fico tipo, meu Deus! Ai! Prazer. Sabe o que eu acho engraçado? É que eu acho que assim, me digam, aí vai eu generalizar. Mas é que eu acho que a maioria dos homens héteros não são homens sarados. Vamos ser sinceros? Eu tô generalizando. Eu acho que ou a maioria ou uma grande quantidade de homens héteros não são. Aí a pessoa fica lendo esses livros de homem idealizado, seja ela homem ou mulher, de romances com esses homens sarados, e aí depois não fica frustrado porque não tem em casa um homem delineado, com um corpo delineado em casa. Eu fico pensando nisso, sabia? A gente que é gay, a gente pensa muito sobre isso, porque o gay, ele dá muito valor pro corpo sarado. E eu não vou dizer que eu não dou, porque, né, sou gay. E tô generalizando agora porque quem é gay sabe que não é todo gay, mas sempre um gay. Não, mas não é todo gay, mas nossa, que a comunidade gay é muito focada em corpo, meu Deus. Jesus. Tem uma hora que eles falam assim, ereção literária, porque ele tá lendo um livro hot e ele fica de pinto duro, aí, porque ele acha muito sexy, aí ele fala ereção literária. Aí eu botei um novo canal. Alguém vai criar, se já não criou. E tem aqueles negócios de descrição de sexo em português, né? Guiou seu membro até a entrada úmida. Gente, não é possível que eu não tenha uma forma mais bonita de escrever isso? Mais normal de escrever isso? Queria senti-lo duro, longo e grosso penetrando fundo dentro dela.
Essa é muito boa. Não, essa eu nem trocaria nada, mas eu achei engraçada. A pressão crescente entre suas pernas procurava o comprimento duro entre as dele. Adoro. O comprimento duro. Eu amo. Quem que fala isso? Sabe o que acontece? É uma tradução, que eu falo que é a tradução errada. Porque em inglês existe muito da usar a palavra length. De que é comprimento. Mas em português, ninguém usa comprimento no sexo. Não se usa. Usa grande, usa grosso, usa enorme, usa, sei lá, aquele pauzão. Mas não usa o comprimento dele, sabe? Bota o pau duro dele. Bom, essas foram as minhas marcações. Eu vou tentar lembrar. Eu sempre falo que vou deixar, mas eu esqueço porque quem faz isso é o Rodolfo. Então, Rodolfo, por favor, me lembre aquelas de colocar as marcações, as notas aqui na descrição do vídeo, tá? Por favor, que eu vou colocar antes do vídeo sair. Tá. Bom, em resumo, então pra completar aqui, esperava menos do livro, encontrei mais, porém, acho que tem algumas coisas aqui nesse livro que me dão uma brochada, usando expressões sexuais, já que estamos falando de sexo. Então, assim, eu daria pra ele umas 3 estrelas. Eu acho que tá bom 3. Por causa disso, eu acho que tinha algumas coisas ali que podiam ter sido melhor construídas, sabe? Não acho de todo ruim que tenha um homem se ajudando e tal, naquele sentido ali. Nem homem lendo um romance pra aprender coisas e refletir sobre o relacionamento, mas eu acho que foi colocado de uma forma que pareceu mais uma estratégia do que uma autorreflexão, sabe? Embora ele faça a autorreflexão, sim, mas como ele usa muito do livro, e até depois os amigos falam dele, não é pra usar frases exatas do livro com a mulher, mas tudo, os amigos, eles falam de um jeito e tudo é feito de uma forma que parece um pouco manipulação. Mas eu entendo que não é. O que mais me chateia do livro realmente é quando ele usa essa parte da pensão, da casa, da guarda, pra fazer com que ela aceite as regras dele, sabe? Isso eu achei meio escroto. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que não me matem se amaram o livro e discordam de mim em tudo. Tá tudo certo se vocês discordarem, cada um vai ter uma impressão diferente, porque a gente tá discutindo aqui muito mais do que questões estruturais de texto, a gente tá discutindo muito de construção de personagem, de universo, de mundo, de narrativa e tal. E eu acho que tem muitas questões aqui que são questões de pontos de vista. Então, tem gente que vai ter ponto de vista diferente do meu, tem gente que vai ter vivência diferente da minha. Pode ser que eu tenha falado alguma coisa aqui que seja muito simplista, ou que seja reducionista, ou que, enfim, sei lá. Então, vamos continuar a conversa, por favor, não briguem comigo, não me xinguem e tal. É uma troca, e se vocês acham que eu tenho que aprender coisas, por favor, me ajudem. Se vocês acham que eu não tenho que aprender nada, que eu tenho mais é que ter obrigação de saber, a vida que segue. Mas vamos tentar manter a calma e a educação aqui nos comentários, pra não ter que deletar o comentário de ninguém. E é isso, tá? Deixa aqui embaixo, dá um like nesse vídeo que me ajuda muito. Se você for comprar o livro, por favor, compre usando o meu link. Se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, é tudo ok. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.